Cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Vamos dar continuidade a nossos estudos na matéria de História do Cristianismo, ou História da Igreja, ok? Estamos falando acerca do período de perseguição, abordamos já aqueles imperadores denominados, aí, entre aspas, bons imperadores, porque a perseguição ela foi bastante diminuída na época deles. Então vimos aí acerca desses, de Trajano até Marco Aurélio, e vimos aí que mesmo com a diminuição houveram sim mártires nessa época. Então houveram irmãos e irmãs que foram muito valentes aí e entregaram suas vidas, mesmo sendo martirizados, mesmo sendo torturados e sendo mortos, mas não negaram a Cristo. E aí em tela aparece para você, deixa eu só colocar aqui, isso, em tela aparece para você um documento, tá certo? Um documento que nenhum cristão deveria ter, nenhum cristão deveria ceder para receber essa certificação, que é exatamente o Libellus, instituído por Décio, ok? Para certificar aqueles e aquelas que adoraram, que sacrificaram aos deuses romanos. Então, uma vez que este cristão, essa cristã, cedia diante da coerção, diante da perseguição, ele poderia oferecer sacrifício, receber esse libellus, esse certificado, e assim sair livre com a sua vida, mas vender a sua fé, vender a sua alma para esse culto profano, para essa adoração a demônios. Então, mesmo que diante de tanta perseguição, diante de tanto sofrimento, nenhum cristão deveria ceder para receber esse tipo de certificação, esse tipo de documento, ou esse libellus. Então, na atualidade também podemos, olhando para a igreja, ver muitas das vezes situações em que a igreja cede ao mundo, tentando obter deles esse libellus, essa certificação, esta amizade do mundo. Então não é diferente, e na verdade em algumas situações nós vemos com muito mais gravidade a atualidade, porque na situação destes, na época de 250 da era cristã, na perseguição de Décio, havia sim a ameaça direta à vida, à integridade física, à família, aos bens, aos filhos. Então havia um perigo real. Então, diante disso, alguns desses irmãos cederam à pressão e acabaram por sacrificar e receber esse libellus, o que certamente destruiu com a sua fé. Então tornou-se um grande problema a ser discutido dentro da igreja sobre a questão desses que cederam e receberam certificado, receberam esse libellus. Mas eu creio também na restauração, eu creio também no arrependimento. Mas acredito também que aqueles que se arrependeram foram também, conforme descritos até por Eusébio de Cesareia, foram estes que em outras ocasiões não hesitaram e entregaram suas vidas diante da perseguição, para nunca mais tomarem esse caminho, essa atitude de negar a Cristo para se beneficiar com o livramento, com o libellus, com a cessação dessa perseguição por parte do Império. O texto em tela nos diz: a perseguição deciana de cristãos ocorreu em 250 d.C., sob o imperador romano Décio. Ele emitira um decreto ordenando que todos no império, aí aquilo que eu falei no final da aula de ontem, leis ímpias, ok? Leis que estão muito bem engendradas num plano para tornar ilegal alguns grupos na sociedade, tornar ilegal a sua crença, tornar ilegal o seu ponto de vista. E quando torna-o ilegal por estar em contradição com aquela determinada ideologia que conseguiu instrumentalizar o Estado e colocar-se não apenas como uma possibilidade, mas como a única possibilidade. Então, quando você tem um grupo que ascende ao poder e consegue se infiltrar nas diversas áreas, política, jurídica, tá certo? Na sociedade, na mídia, e ele promove certas ideologias e torna elas, na verdade, ideologias que tem que ser por todos admitida, tem que ser por todos aceita, então torna-se imposta, Então, quando isso acontece, eles começam a lançar leis, tá certo? Criminalizando aqueles que têm uma postura antagônica às suas ideias. É isso que acontecia, é isso que já acontecia na época aí de 250 depois de Cristo com o imperador Décio.
qual é a lei? Todos devem adorar os deuses romanos uma vez no ano. Então, se todos devem adorar, não pode haver grupo. E aí, inclusive, no texto aí está dizendo, ele deu essa benesse aos judeus de ficarem de fora. Então, ele tornou os judeus aí um grupo de exceção. Então, por que essa exceção foi dada a eles? Você tem também, infelizmente, durante muitas épocas da história, os judeus que já eram um grupo mais antigo, que já tinha contatos no Império antes do surgimento dos cristãos. Então eles já estavam na diáspora, inclusive já estavam na corte, interagindo com a corte romana. Você tem o exemplo de Flávio Josefo, que interagia diretamente com a corte romana. Então alguns judeus tinham mais proximidade com a corte e conseguiram, infelizmente, em alguns momentos, influenciar a corte romana contra os cristãos, ok? Então temos situações em que certas leis tinham todo o propósito de tornar, né, a prática cristã, tornar a fé cristã ilegal, exigindo esse tipo de coisa que eles não iriam fazer, e os judeus conseguiam o privilégio de estarem de fora dessa perseguição. Nem sempre eles conseguiam isso, às vezes o imperador se voltava também contra eles, como no caso de Nero. Então veja, o imperador Décio, ele emitira um decreto ordenando que todos no império, exceto os judeus, que estavam isentos, realizassem um sacrifício aos deuses romanos e ao bem-estar do imperador. Os sacrifícios tiveram que ser realizados na presença de um magistrado romano e confirmados por um certificado assinado e testemunhado do magistrado. Olha o judiciário aí completamente alinhado com essas forças políticas, né, o judiciário romano, e instituindo então e oficializando essa perseguição e conferindo esse certificado àqueles que se submetessem. Claro que na mentalidade romana era inconcebível o porquê um grupo se recusava a fazer algo tão simples, vamos dizer assim, tão inócuo, né? Oferecer um sacrifício uma vez por ano a uns deuses que muitas das vezes eles mesmos não criam nesses deuses, era mito, né? A mitologia, só que era a mitologia, era um mito fundador, era um mito que trazia uma agregação deles em torno dessa religião, em torno desses cultos, em torno dessa tradição. Então era um tradicionalismo que fortalecia a teia social romana. Então era inconcebível para eles o porquê esse grupo não participava. Só que se eles, aliás, tivessem um contato com o Senhor Jesus Cristo, como estes que integravam esse grupo tinham, eles entenderiam o porquê dessa recusa. Eles entenderiam o porquê dessa rejeição. Porque uma vez que você conhece a Cristo, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, você sabe que não existe uma coluna do meio. Ou você é fiel a Cristo, certo? Ou você está com Cristo, ou você o nega e perde a comunhão com Ele. Esse então era o documento recebido por aqueles que abdicavam da sua fé, né, por meio dessa oferta, desse sacrifício que ofereciam devido à imposição aí por Décio, né, pelo imperador romano Décio. Vamos seguir adiante então, vendo outros contextos aqui. Nossa tela. Isso. Nenhuma grande perseguição estatal aconteceu após as de Décio e Valeriano, entre 253 e 260, até que Diocleciano subiu ao poder em 284, ficando até 305 depois de Cristo. Os primeiros éditos com a ordem de perseguição aos cristãos foram promulgados em março de 303. Então temos aí a iniciativa de Décio, impondo aquela lei ímpia, obrigando todos a oferecer sacrifício, o que iria atingir diretamente os cristãos, conseguindo os judeus ficarem de fora, né, dessa imposição. Seguido a ele, teremos alguns outros imperadores que não empreenderão uma perseguição universal, mas chegado à época de Diocleciano, então veremos a mais cruel, a mais bárbara perseguição infringida aí no Império Romano, ok? Começando
a partir de março de 303, com os decretos que foram promulgados. O último édito obrigou os cristãos a sacrificarem aos deuses pagãos sob pena de morte caso recusassem. A força da perseguição foi diminuída quando Diocleciano abdicou e se retirou em 305. A gente vai ver com a fundação da chamada Tetrarquia. Então, num passado histórico, houveram os triunviratos e agora haverá essa chamada Tetrarquia, que é criada aí por Diocleciano. Não terá continuidade, mas se exercerá durante um tempo, né? Será exercida na época em que Diocleciano ainda estará no poder, mas logo após será desfeita. Depois de outros períodos de perseguições, Galério, em seu leito de morte, promulgou um édito em 311 que estabelecia a tolerância ao cristianismo, desde que não violassem a paz do império. Então, Galério, que também havia realizado algumas perseguições, tá certo, no império, percebe a inutilidade dessas iniciativas, né, desses empreendimentos. Então, já no seu leito de morte, ele promulga esse édito de paz, né, esse édito aí permitindo aos cristãos que existisse sem perseguição, desde que não trouxessem transtornos maiores ao império. Vamos seguir adiante, agora com maiores esclarecimentos aqui dessas épocas. O texto temos subtítulo: Declínio do Império. Depois da morte de Marco Aurélio, no ano 180 d.C., seguiu-se um período de confusão. Os imperadores fracos e sem dignidade estavam demasiado ocupados com as guerras civis e com os próprios prazeres, de modo que não lhes sobrava tempo para dar atenção aos cristãos. Então, não foi um interesse devido a essa sequência de imperadores ineptos, né, que surgiu aí no Império Romano. Período de imperadores de caserna, ou seja, imperadores que saíam de dentro das linhas militares, né? Então haviam a grande questão de Roma, né, as fronteiras. Então você tem a fronteira com os germanos ao norte, a fronteira com os saxões, tá certo? Lá próximo da Ilha Britânica, a fronteira na Ibéria, você tem os hunos que foram habitar ali na Península Ibérica, você tem ao sul, nos territórios norte-africanos, os vândalos, que são uma tribo importante, um povo importante que estava ali, também causava problemas a Roma. Você tem na fronteira extremo oriente os persas, tá certo? Os medos, os partas, que estão ali sempre em conflito com os romanos. Então essas fronteiras eram sempre tumultuadas, estavam sempre em disputa, né? Então havia muita guerra nessas regiões. E você tem então os destacamentos romanos que estão nessas regiões guerreando. Conseguem apaziguar a região, começam logo a desenvolver também um interesse pelo império, né? Um interesse pela coroa imperial. Então muitas das vezes o que acontece é que os próprios pelotões do exército, reconhecendo a autoridade desse general, reconhecendo a sua eficácia no governo, muitas das vezes eles mesmos proclamam esse general como um imperador. E aí vão tentar impor isso, dominando os outros destacamentos militares, dominando as outras, né, os outros comandantes, outros generais. E aí você tem a situação na qual muitas das vezes um desse era até admitido também pelos demais, para que não se estabelecesse ali uma guerra entre eles, ou de fato iam disputar por isso, iam disputar para ver quem ia conseguir chegar ao poder. E aí instaurava-se um período de intensa instabilidade dentro do império. Além da questão da fronteira, você tinha uma instabilidade interna devido a essas disputas de poder. Aí tinham conspirações, tinham situações em que toda a casa imperial era morta. Quando um chegava ao poder, eliminava a casa daquele que havia sido tirado do poder, né? Então todos os seus parentes, filhos eram todos brutalmente assassinados, uma chacina para varrer totalmente a possibilidade de levante. Então períodos de instabilidade política, né? Então você não tem mais nesse período tanto uma força da administração central do Senado, por exemplo, que poderiam moderar essa situação.
Mas quando você tem um fortalecimento extremo com esses períodos aí de intensa guerra, você tem também esses imperadores que vêm direto das linhas militares, tá certo?